21 dias até transbordar. Pastor Ricardo Guimarães. 14º dia. Transborde em amor e sirva ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor com alegria. Salmo 100, 2. Conta-se que em uma tribo na África havia a seguinte lei. Um dia por semana todos deveriam trabalhar na fazenda do chefe da aldeia. Era uma forma de pagar-lhe o imposto, e por sua vez defendia a tribo contra assaltantes e caçadores de escravos. Certo dia, veio a ordem do chefe para todos irem trabalhar na fazenda. Muitos murmuravam indignados. Hoje é feriado, queremos descansar e dormir bastante, e agora nós temos que trabalhar, não gostamos disso. Outros disseram, nosso chefe é bondoso e nos defende. Certamente o trigo está maduro e não é impossível esperar mais um dia para colhê-lo. Vamos trabalhar com alegria. Cada um levou um grande cesto junto. Todos começaram a colher o trigo na fazenda do cacique. Aqueles que reconheceram a necessidade de trabalhar e amaram o seu líder trabalharam com alegria e encheram o cesto de trigo. Mas os descontentes trabalharam um pouco e os revoltados menos ainda. Estes só colheram a metade de um cesto ou nem isso. À tarde, quando voltaram para sua aldeia, iam despejar o trigo colhido no celeiro. Mas o chefe lhes disse, aquilo que vocês colheram hoje é prêmio. Cada um pode levar o trigo para sua casa. Não foi por mim que vocês colheram hoje. Foi para vocês. Grande foi a alegria daqueles que colheram muito. Mas grande foi a vergonha e a tristeza dos que tinham pouco em seus cestos. Veja que os que trabalham com alegria foram grandemente recompensados, enquanto os que trabalharam descontentes receberam uma pequena recompensa. A maneira como servimos ao Senhor fala muito sobre o nosso serviço. E a exortação do salmista Davi é que devemos servir ao Senhor com alegria. Mas se servimos ou não com alegria tem muito a ver com a motivação do nosso coração. E quais são as possíveis motivações para servir ao Senhor? Nós podemos identificar algumas da palavra de Deus, a saber, servir por responsabilidade. Num mundo onde tantas pessoas são irresponsáveis, que prometem e não cumprem, marcam e não comparecem, dão a palavra e não honram, quando encontramos uma pessoa verdadeiramente responsável com os compromissos que assumem, passamos a admirar tais pessoas. E não é para menos, de fato, é muito bom ter pessoas assim. Temos que admitir que há pessoas que são extremamente responsáveis. Elas não admitem deixar furos. Se eles disserem que vão fazer alguma coisa, de fato, elas farão. Andar com pessoas responsáveis é melhor do que andar com pessoas irresponsáveis. Mas qual o problema de servir a Deus baseado apenas no nosso caráter responsável? A preocupação principal desse tipo de pessoa é uma reputação. Elas jamais querem ser vistas como pessoas irresponsáveis e por isso mesmo evitam assumir compromisso porque pensam é melhor não se comprometer do que dar a palavra e não cumprir. Ouvir isso parece uma coisa muito boa, mas o melhor mesmo não é deixar de se comprometer, é se comprometer e cumprir. O problema é que muitas vezes essas pessoas não assumem responsabilidades porque não querem deixar furos. Pessoas responsáveis são extremamente preocupadas com a sua própria reputação. O segundo problema é que se a pessoa não for consagrada, a obra ele sempre terá outras prioridades. Outras pessoas que evitam assumir compromissos com a obra de Deus, mas elas assumem inúmeros compromissos sociais, compromissos profissionais, compromissos familiares e os cumprem, mas sempre dão desculpas quando se trata da obra de Deus. Quando você serve por responsabilidade já é bom, porque a obra está sendo feita sem deixar furo, mas você ainda não tem alegria em servir. Não lidere somente por responsabilidade, porque a obra não vai avançar.
Não congregue por obrigação, porque não haverá prazer. É muito ruim você fazer algo apenas por se sentir obrigado, onde não há prazer envolvido, porque essa é a forma de servir daqueles que vivem na lei. Você precisa sair da lei. E uma das maneiras de saber se você serve baseado na lei ou na graça é responder essa pergunta. Você faz por obrigação para cumprir uma tarefa ou sente alegria em servir? Eu declaro que você não está mais na lei. Eu declaro que você é o servo do Salmo 100. Você é alguém que serve ao Senhor com alegria. Segundo tópico, servir por encargo. Quando uma pessoa responsável recebe um cargo, ela cumpre a sua responsabilidade e faz o que se comprometeu. Se você pedir a uma pessoa que serve por obrigação para pegar uma cadeira do outro lado do salão e colocar na frente, ele pega a cadeira, atravessa o salão e coloca no lugar que você pediu. Se você pedir a uma pessoa que tem encargo para pegar a mesma cadeira, ela pega a cadeira, percebe que a cadeira está suja, pega um pano, limpa a cadeira antes de colocar onde você pediu. Ou seja, ela vai além do que se pediu. O que faz por obrigação precisa de um cargo para desenvolver um serviço. Ela precisa receber um título, uma função para executar uma tarefa. Mas quem faz por encargo, faz mesmo quando não tem o cargo. Encargo é muito mais do que cargo. Encargo é uma incumbência espiritual através da qual a pessoa sente que é o seu dever fazer, independentemente de alguém lhe mandar ou supervisionar. Encargo é quando você é movido por um chamado. Você sente que Deus colocou sobre você a missão de fazer algo. Encargo é muito mais do que responsabilidade. Encargo é a disposição de levar a cabo, mesmo sem ter ninguém lhe cobrando. Encargo é quando você não depende de motivação exterior. Agradeceu, você faz. Não agradeceu, você continua fazendo. Teve reconhecimento, você faz. Não teve reconhecimento, você continua fazendo. Servir por encargo é muito bom. É melhor ter encargo do que ter apenas responsabilidade. É melhor servir por um compromisso com Deus do que apenas pela preocupação com a nossa reputação. Mas muitas vezes aqueles que possuem encargo se sentem cansados, se sentem exaustos, mas eles ficam firmes. Eu louvo a Deus, porque temos muitos irmãos que possuem esse encargo pela obra do Senhor. Todavia, o encargo é como levar a obra nos ombros. Tem gente que de fato torna a obra mais leve, ajudando a carregar o peso da obra. Mas ele sente o peso. E quando sente o peso, aí se torna um problema. Porque quem está sentindo peso uma hora cansa. E quando se sente cansado, perde a alegria. Mas se fazer somente por obrigação não é bom. E fazer por encargo não é o suficiente. Como podemos servir de forma que sintamos genuína alegria? Terceiro tópico, servir por amor. Em Êxodo 39 encontramos a descrição dada por Deus das vestes sacerdotais. E nas vestes sacerdotais havia, entre os outros, 2 adereços, a saber, as ombreiras e o peitoral. As ombreiras eram 2, e em cada uma delas havia 6 pedras. Cada pedra tinha o nome de uma das tribos de Israel. As ombreiras indicavam que o sacerdote deveria levar a nação de Israel nos seus ombros. E isso fala do encargo. Mas havia também o peitoral. E no peitoral havia 12 pedras. E em cada pedra o nome de uma das 12 tribos de Israel. O peitoral estava próximo do coração, indicando que o sacerdote deveria levar a nação de Israel em seu coração. E isso fala de amor. Então, a maneira como o Senhor estabeleceu para que o sacerdote pudesse servir é com encargo e amor. Ele leva o povo nos ombros, e se necessário for, porque primeiro carrega no coração. Temos que levar os irmãos no ombro, mas também no coração, orando por eles e o amando. Porque somente quando fazemos por amor
é que sentimos a verdadeira alegria. Somente quando fazemos de todo o coração, sentimos leveza no nosso trabalho. Isso se aplica a tudo na vida cristã. Por exemplo, precisamos de amor para congregar. Se você participa do culto apenas para cumprir uma obrigação religiosa, o Senhor não pode aceitar esse culto. Se você participa do culto apenas porque o Senhor ordena que temos que congregar, você não terá plena alegria. A motivação correta de servir ao culto, de vir ao culto, é quando você pode dizer: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Salmo 84, do 1 ao 3. Pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Salmo 84, 10. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmos 23, 6. Somente quando você pode cantar de coração: meu prazer em viver na casa de Deus, nos atos do Senhor. Somente quando você pode verdadeiramente dizer isso ao Senhor, você encontrou a alegria de congregar. Porque você ama cultuar, você ama estar com os irmãos, você ama receber a palavra de Deus. E aí você sai de casa declarando: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Precisamos de amor para liderar. Um líder responsável é uma bênção. Um líder cheio de encargo é maravilhoso. Mas nada se compara com alguém que lidera porque ama ao Senhor. Quando Jesus reencontrou Pedro após a ressurreição, ele deixou isso bem claro: se tu me amas, apacenta os meus cordeirinhos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que amo. Jesus disse: cuide dos meus cordeirinhos. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastoreei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Só podemos lidar de fato com a alegria quando o nosso coração está cheio de amor. Eu declaro em nome do Senhor que você é alguém que serve porque de fato ama o Senhor. Precisamos de amor para contribuir. Responda com sinceridade: por que você dá o dízimo? Não me refiro aos que ofertam, me refiro aos que de fato devolvem o dízimo ao Senhor. Porque mesmo fazendo o que a Bíblia ordena, a sua motivação faz grande diferença. Se você dá o dízimo por medo, você está ofendendo a Deus. Se você dá o dízimo por barganha, você está ofendendo a Deus. Se você dá o dízimo para cumprir a lei, você não vai ver o resultado dessa sua contribuição. Mas se você dá por amor, você vai colher a bênção de Deus. A motivação correta para contribuir não é barganhar a bênção de Deus, muito embora saibamos que as promessas de Malaquias 3,10 são somente para os dizimistas. A motivação correta para contribuir não é a necessidade, muito embora saibamos que a obra de Deus tem muitas necessidades, e através dos dízimos é que honramos os compromissos que temos. Quando a igreja paga o aluguel, o proprietário não pergunta se a oferta foi dada com tristeza ou com alegria. Ele apenas recebe, mas Deus ama a quem dá com alegria. Mas só tem alegria em contribuir quem de fato ama a obra do Senhor. Por isso, a motivação correta para contribuir é ter o coração de Davi. E ainda, porque amo a casa de meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário. 1 Crônicas 29, 3.
Se você não ama, não importa quanto dinheiro você dê, não haverá colheita na sua vida. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que carregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Um homem pode pegar toda a sua fortuna e ofertar, mas se não tiver amor, nada disso o aproveitaria. Recentemente vemos bilionários dando parte de sua fortuna para proteger baleias, para proteger tartarugas, para defender o meio ambiente, para campanhas políticas, para difundir ideologias e até mesmo para causas consideradas humanitárias. Mas não é comum você ver um rico doando a sua fortuna para abrir igrejas, para fazer a obra missionária, para sustentar obreiros de tempo integral na obra de Deus. Sabe por quê? Porque são poucos os que de fato amam a obra de Deus, ao ponto de doarem suas fortunas para tornar a obra mais leve. Quem ama procura motivos para ofertar. Quem não dá, ama dar desculpas para não contribuir. Existe uma obra a ser feita. E o desafio do Senhor é que estejamos na sua obra, não apenas por obrigação, não apenas porque somos pessoas responsáveis e zelamos pela sua reputação. Na verdade, já é bom ter pessoas responsáveis, mas precisamos mais do que isso. Encargo já é um bom começo. A obra necessita que muitos possam ombrear com os desafios, senão fica muito pesada para poucos. Mas o nosso desafio é amar a obra de Deus, é servir por amor, é congregar por amor, é contribuir por amor. Somente assim a obra pode avançar.